Mas enfim, então a live de hoje é sobre erro médico. Eu fiz um post assim extremamente despretensioso essa semana, falando um pouquinho sobre o que eu acho do erro médico, o que eu penso do erro médico. E assim, teve uma repercussão tão grande, eu achei tão legal, assim, tanto no Instagram quanto no Facebook. Teve tanto compartilhamento, tantas pessoas se mobilizaram falando, contando casos e tal, que eu achei que justificava uma live para a gente falar um pouquinho desse assunto. O erro médico, né? Aquilo que os médicos têm tanto medo, tanto receio até de falar, parece às vezes um certo tabu, né? Assim, a primeira coisa que eu gosto de falar quando eu vou conversar com os médicos, né, e acho que isso é uma coisa importante para vocês terem na atividade de vocês, porque vocês vão conversar com os médicos também, a gente tem que desmistificar um pouquinho essa questão do erro médico, né? Erro todo mundo comete, todo mundo pode ser responsabilizado, né? A partir do momento que eu saio da minha casa, aliás, dentro da minha casa, né, dependendo do que eu fizer, eu posso ser responsabilizado, né? Então, assim, a gente não deve tratar isso com o peso que as pessoas têm colocado hoje, né? Eu acho que assim, a gente tem que distinguir bem o que é o erro, o que é o evento adverso, né? A princípio, nós temos um fato, né? Um fato que origina de um ato, não é isso? Então a gente tem um ato profissional, esse ato profissional gera um outro fato, e nós temos que analisar o que é esse fato. Esse fato pode não ser nada, pode ser uma consequência natural do tratamento, pode ser uma consequência, às vezes não desejada, mas possivelmente esperada, né? Então, é isso, pode ser uma intercorrência, né? Então, eu acho que a primeira coisa assim, é começar a quebrar um pouco. Eu fiquei muito incomodado, uma das coisas que me levou a fazer esse post é que, assim, nós já tivemos aquela matéria da Super Interessante sobre erro médico, extremamente sensacionalista sob o meu ponto de vista. Aí essa semana sai uma outra matéria, eu não me lembro qual foi a revista, se vocês puderem até me lembrar, não sei se foi revista Época, enfim, a quantidade de erros médicos por hora no país, quer dizer, cria-se um alarde gigantesco, né? E também de maneira sensacionalista, né? Eu adoro quando eu começo a ler essas matérias e assim, eles usam o erro médico para chamar a atenção, e quando você começa a ler a matéria, começa a falar, é isso, Carlos, revista Galileu, é isso mesmo. Falei revista Época, meu Jesus, acho que eu estou pensando muito em política esses dias, estou preocupado com os rumos do país. É isso, revista Galileu. Então assim, a gente teve essa onda de publicações recentes, né? Começou com a Super Interessante, enfim, que isso causa um certo alarde na população e às vezes de maneira indevida e desnecessária. Estava falando para vocês, eu adoro quando vou ler uma reportagem sobre erro médico, né? Teve uma que saiu recentemente, inclusive, falando sobre assédio sexual na medicina. A manchete era grande e dizia assim, não sei quantos assédios acontecem nos consultórios médicos, e o primeiro caso que relatava era do consultório dentário, né? Nossa, como assim? Eu parei de ler, juro para vocês, eu parei de ler a matéria ali, né? Quando eu li a chamada, e essas matérias eu costumo ler, porque são importantes para a gente ver o que está sendo discutido, o que está sendo colocado, no primeiro momento que eu li a primeira frase, estava escrito assim, o primeiro caso que eles iam retratar era num consultório odontológico, eu já parei, né? Como é que você coloca uma manchete de assédio, a quantidade de assédios sexuais em consultórios médicos, e aí começa falando no consultório dentário, odontológico. Então ali eu já desisti de ler. Então assim, aqui não vamos pensar no sentido de, então é para acobertar o erro médico, nada disso. Nada disso. O que eu sempre coloco é assim, cada um é responsável pelo que faz, certo? Na exata medida da sua responsabilidade, ponto, né? Então, aquele que cometeu um equívoco, e a gente pega lá o artigo 186 do Código Civil, que caracteriza o ato ilícito, aí vai para o 927 do Código Civil, que fala que quem comete ato ilícito tem o dever de reparar, né?
Aí você vai no capítulo da valoração do dano, ele fala que o dano deve ser fixado na medida da extensão, né, do que foi causado. Então, a gente pega a construção do Código Civil, a gente vai vendo que existe a necessidade de você responsabilizar, até para que você tenha uma ordem social, digamos assim, né? Você tem que ter uma regulamentação, porque senão todo mundo sai fazendo o que quer, né? E aí você não consegue fazer com que as pessoas tenham um freio jurídico. O freio jurídico é o bolso, né? É o órgão mais sensível, como dizem, do ser humano, é o bolso. Então você tem a responsabilidade de ordem civil, que é justamente a responsabilização de ordem patrimonial, né? Historicamente, vocês sabem que a responsabilização ela vinha sobre o corpo das pessoas, né? Era uma responsabilização que recaía sobre a própria pessoa, né? Desde o Código de Hammurabi, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Passando aí até pela Bíblia, né? O famoso olho por olho, dente por dente, né? Então você tinha o nexo de responsabilização, ele era vinculado, ele era recíproco ao dano, né? Você tinha uma reciprocidade entre o dano causado e a responsabilização, né? Isso depois com o direito romano, e aí no início da organização do direito romano, com a Lex Aquilia, né? Surgiu a ideia da culpa aquiliana, que a gente usa até hoje no nosso Código Civil, né? Então você passa a ter uma responsabilização, a gente sai daquele período de vingança, né? Porque também o Estado não tinha intervenção sobre a responsabilidade, né? Você sofria um dano, você se vingava daquele dano, né? Eram as vendetas, né? Do direito romano. E depois isso sai do direito romano, sai da questão das vendetas, da vingança, e passa para a Lex Aquilia, que aí é o Estado interferindo nos processos de ressarcimento, né? E aí vira a indenização patrimonial, né? A responsabilização deixa de recair sobre o próprio corpo. Sai a questão da reciprocidade entre o dano e a pena, né? Então, se eu causei o mal a alguém, aquela pessoa tem o direito de me causar o mal também. Então passa a ser uma questão patrimonial. Eu tenho que responder pelo dano com o meu patrimônio, não com o meu corpo mais. Tanto que a gente não tem hoje, tirando aí a questão da prisão por pensão alimentícia, não se tem prisão por dívida, né? A gente no Código anterior civil ainda tinha o depositário infiel, né? O depositário infiel podia ser preso, tal. Hoje nem o depositário infiel cabe mais. Então assim, não se restringe a liberdade ou o corpo, enfim, por conta de dívida, por conta de responsabilidade de ordem civil. Então assim, e no caso dos médicos, entrando aqui na nossa discussão, o médico é responsável por aquilo que ele tem obrigação de cumprir, né? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, se vocês quiserem até anotar, né? Eu vou pôr o número aqui, resolução CFM 1627 de 2001. Tá aqui, 1627 de 2001. Resolução CFM. O que é essa resolução? Essa resolução ela veio muito antes da gente falar em ato médico, lei do ato médico. Era uma resolução que disciplina, ainda, ela está em vigor, né? Ela define o que é o ato profissional médico, né? E a partir da definição desse ato profissional médico é que a gente consegue falar em responsabilização. Então, assim, o médico tem obrigação de cumprir o seu dever, né? E se ele não cumprir, ele pratica um ato ilícito, e praticando um ato ilícito e causando um dano, ele deve indenizar. Então, e como é que a gente caracteriza o erro, né? O erro ele é baseado em 3 elementos: negligência, imprudência e imperícia. A partir daí é que a gente consegue entender exatamente a extensão da responsabilização, né? O médico ele trabalha numa atividade de meio e não de fim, né? Ele tem que fazer tudo que está ao seu alcance. Aliás, é o que diz o Código de Ética, né? O alvo da atividade médica é o paciente, e ele deve fazer tudo que tiver ao seu alcance pela saúde desse paciente. Então,
ele agindo de forma a ter como atividade fim, né, o bem-estar do seu paciente e não a cura, né, ele vai estar sempre tranquilo, né, porque ele vai estar na sua atividade de meio fazendo tudo que está ao seu alcance, né. Então quando você vai analisar um erro, você tem que ter essas noções: a imprudência, negligência, imperícia, né. O médico que é imprudente, né, é aquele que assume o risco. Ele sabe que aquilo ali não está muito certo, mas ele faz, né? Então ele é imprudente. A gente pega o caso recente, aí não vamos nem entrar, enfim, nos detalhes, nas minúcias, mas a gente pega o caso recente aí daquele doutor do Rio de Janeiro, fazer cirurgia plástica, doutor Bumbum, né? Sensacional o codinome de trabalho dele. Você pega aquele médico, assim, ele já era extremamente imprudente, porque ele fazia um procedimento cirúrgico, ao menos do que a gente tem notícia, dentro de um ambiente que não era próprio para isso, do apartamento dele. Então, ele era totalmente imprudente de fazer aquilo, né? Ele passa a ser negligente num outro momento, quando ele pega aquela paciente que está passando mal, larga ela no pronto-socorro e vai embora. Ali ele negligenciou por completo o bem-estar dela, né? Ali tem uma sequência de erros, mas só para vocês entenderem, a questão da imperícia, por exemplo, assim, legalmente falando, o médico está habilitado a fazer tudo, tá? A Lei 3268, que cria os conselhos de medicina, infelizmente, ela é de 1957 e não foi atualizada, né? Luciano, se você puder, guarda essa sua perguntinha, joga para mim no final, tá bom? Só para eu não perder o raciocínio, aí a gente já volta nela. Não esquece, pergunta de novo para mim no final aqui. Você está falando da obrigação de informar, né? Repete lá daqui a pouquinho que a gente já fala. Então, assim, a Lei 3268 de 57 é extremamente antiga, né? Então você pega a formação. Não precisa pedir perdão, imagina, por favor, Luciano, não precisa pedir desculpa, não. Eu só tô, porque na tela vai passando rápido, e aí quando eu concluo o raciocínio e vou ver a pergunta, ela já sumiu. Então, por favor, se você puder anotar no final, a gente conversa sobre isso. Então, o médico que se forma e obtém um registro no conselho, ele está legalmente habilitado a fazer tudo, né? Está legalmente habilitado a praticar todos os atos profissionais, todos. Então, assim, há uma discussão se ele é ou não imperito, porque a imperícia é a falta de qualificação profissional para fazer algo, é a falta de técnica para fazer algo. Então, tecnicamente, você pode discutir se ele é, por exemplo, o médico que vai fazer cirurgia plástica, mas não tem, né, o registro de qualificação, o RQE. Então, ele faz a cirurgia plástica e comete um erro. Você vai dizer que ele é imperito, né? Pela lei, ele não é imperito, porque ele tem a habilitação legal para fazer aquilo. Só que isso hoje, em 2018, estamos falando de uma lei de 1957. Hoje, em 2018, eu acho que não dá mais para defender isso, né? Alguém que se sujeita a fazer uma especialidade médica sem estar habilitado, né, para isso, então, assim, imagine um médico recém-formado que decide fazer uma neurocirurgia, né? Vai ser muito complicado ele conseguir fazer isso de maneira tranquila. A chance dele cometer um erro é muito grande. E porque ele não sabe fazer a neurocirurgia. Ele pode ter tido noções básicas na faculdade, mas para fazer uma neurocirurgia ele vai ter que fazer mais 6 anos de residência médica, ou 5, se eu não me engano. Então, não tem como dizer, ele vai fatalmente cometer um ato de imperícia, né, naquele paciente, né? Então, assim, mas e é muito importante, gente, porque assim, a questão da prova processual, a gente vê até julgados que confundem um pouco esses termos, né? Imprudência, negligência, imperícia. E a prova processual, ela flutua, ela varia de acordo com o que você está falando, né? Porque, por exemplo, você pegar um cara que tem toda a qualificação necessária, você pegar um cara que se formou, fez a residência,
pegou o título de especialista, tem um score, digamos assim, de cirurgias excelente, nunca cometeu nenhum equívoco e tal, e de repente se vê acusado de um erro, né? Esse médico não vai poder ser acusado de imperícia, né? Se alguém acusá-lo de imperícia, fatalmente vai cometer um erro ali. Ele não é perito, ele tem toda a qualificação necessária. Você vai ter que centrar essa investigação especificamente na imprudência ou na negligência. E são provas completamente diferentes entre uma e outra, né? A imprudência, ele faz tudo certo, quer dizer, mas ele avança o sinal, né? Ele avança um pouco, ele vai um pouquinho além, né? Então, é muito importante isso, né? Para que a gente saiba. E mais do que isso, assim, muitas vezes, não é o erro médico, não é o erro do profissional, né? Então, assim, o médico acaba pagando muitas contas que não são dele. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático, tá? Um exemplo verdadeiro, não é hipotético. Um médico foi condenado a pagar uma indenização, 16 ou 17 mil reais de danos morais. Só danos morais. Por quê? Porque ele marcou uma cirurgia eletiva com uma paciente de manhã cedo, 8 horas, 9 horas da manhã. Ele estava num outro procedimento, esse procedimento atrasou, ele não conseguiu se desvencilhar daquele procedimento e foi fazer a cirurgia eletiva da paciente, que estava 8, 9 horas da manhã, às 2 horas da tarde. Tá? Essa paciente entrou com uma ação indenizatória e ganhou danos morais pelo sofrimento de ter ficado esperando. Era uma cirurgia eletiva, obviamente não era emergencial, ela ficou esperando das 9 até a 1 da tarde, 2 horas da tarde. Sim, na minha humilde ótica, na minha humilde perspectiva, isso é um erro absurdo, não do médico, da decisão que condena o médico a pagar uma indenização desse tamanho, né? Não tem cabimento ele ser responsável por isso, na medida em que ele estava num procedimento, não poderia largar, a paciente era um procedimento eletivo, né? Custava alguém do hospital dar um suporte para essa paciente, explicar para ela, tentar remarcar, se fosse o caso, essa cirurgia para um outro momento, explicar que a situação... Então, assim, criou-se uma situação em que talvez ela tenha mesmo passado por um sofrimento necessário para que ensejasse um dano moral, mas não por conta do ato médico em si. É isso que eu quero colocar para vocês, né? Então, assim, vejam que essas distorções existem. E nós temos que ajudar a corrigir, né? Nós temos que tentar ajudar a formar uma jurisprudência absolutamente racional, né? Uma das coisas que eu discuto muito também é a tal da responsabilidade objetiva do hospital, né? Isso eu sempre exploro quando a gente vai falar de responsabilidade objetiva, né? Os hospitais são condenados. Vem lá a decisão. Isso é decisão do STJ, hein? Não é Tribunal de Justiça, não. A condenação do hospital é objetiva, uma vez que foi comprovada a culpa dos profissionais na execução do serviço. Então ela é objetiva, mas tem que provar a culpa dos profissionais? Então ela não é 100% objetiva, porque você tem que provar a culpa do hospital, a culpa dos profissionais. A responsabilidade objetiva não é isso, né? A responsabilidade objetiva eu só preciso provar que houve o ato e houve o dano, e aí eu ligo uma coisa na outra, né? Por exemplo, se um paciente está numa maca de hospital, aquela maca quebra, ele vai direto para o chão e quebra uma perna. Responsabilidade objetiva, não preciso provar culpa de ninguém, né? Então, essa é a objetiva pura, né? Não dá para a gente falar dessa objetiva quando você tem uma derivação. Não, eu preciso provar que houve a culpa, né? Então, Débora, eu vou te falar, hein? Essa decisão é daqui de São Paulo. Não sei se você está falando essa do médico, né? Que eu falei para você. É daqui de São Paulo, sim. É do interior de São Paulo, em primeira instância, o tribunal manteve em segunda. É um caso, a meu ver, absurdo, fora da curva, né? Mas que faz a gente pensar um pouco com relação a isso, né? Ufa, falei bastante já.
Façam as perguntas agora. Vamos agitar um pouquinho. Quem estava perguntando sobre a questão do dever de informação era Luciano? Cadê? Pois é, Débora. Pois é. Ah, Jefferson, não foi Bragança. Depois eu conto em segredo para vocês que cidade que foi. Pois é isso aí, Ricardo. Objetiva pura é só naquilo que o hospital... Luciano, manda sua pergunta aí. Objetiva pura é só em casos hotelaria, questões administrativas do hospital, né? Então não dá para você ter essa... Mas eu acho fantástico. Vem lá a decisão, a responsabilidade do hospital é objetiva, comprovada a culpa dos profissionais. Pera lá, né? Então não é assim. Ô Débora, você é de Bragança? Já conversa com meu amigo Jefferson aí, que é de Bragança também, por isso que ele brincou. Pois é, você concorda, Thales, que fica meio esquisito? A culpa depende da responsabilidade, depende da responsabilidade, a responsabilidade objetiva depende da responsabilidade subjetiva do preposto, né? Então, assim, fica meio esquisito, né? É estranho mesmo a gente entender esse raciocínio, né? A gente até acha, tem decisões boas do STJ que separam bem as coisas, né? Então, o que você tinha perguntado, Luciano? Me pergunta de novo, por favor, rapaz. Manda para mim a sua pergunta, para a gente poder discutir ela aqui. Era questão de e-mail, não era que você tinha falado? Escreve ela de novo para mim, por favor. Isso, vamos lá. Caso o médico realize o procedimento conforme o protocolo e dê tudo certo, porém não adverte o paciente sobre os riscos ou possíveis efeitos colaterais, pode ser responsabilizado? Não, né? Existe, obviamente, o dever de informação, tá? Ninguém discute isso. Mas o Código Civil diz que é claro. Só te cabe responsabilizar se houver dano. Porque havendo o dano injusto, né? Você tem o ato ilícito. Você sabe onde ele pode ser responsabilizado aí? No conselho. Porque o conselho não importa o resultado. O conselho é regra de conduta. Eu vou contar um casinho rápido para vocês terem uma ideia. Por exemplo, vocês lembram, isso eu comento sempre com os alunos, aquele médico que está fazendo uma cirurgia cardíaca e ele não consegue fazer a sutura, não consegue estancar o sangue da cirurgia e ele usa super bonder para colar a veia. Foi um caso que aconteceu no Paraná, se eu não me engano. Ele vai lá e pinga umas gotinhas de super bonder e resolve a vida da pessoa. Resolve. A paciente fica boa e sai de lá absolutamente tranquila, né? E aí, ele vai ser responsabilizado? Não, né? Não vai ser responsabilizado, né? Então, assim, no conselho ele pode ser, porque no conselho ele adotou uma prática que cientificamente não é reconhecida. Agora tem até um parecer do CFM, mais ou menos recente, sobre o super bonder, mas na época não tinha, né? Então, vamos pensar, assim, responsabilidade civil, ela está ligada a dano. Dano, não esqueçam disso. Se não tiver dano, não tem responsabilização. Se ele falha no dever de informação, ele está correndo um risco. Porque se tiver o dano, ou se tiver qualquer resultado que seja... E aí vou falar para vocês outra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Cirurgia de correção de problema de visão, tá? O médico fez a cirurgia e o paciente, ao invés de ficar um pouco melhor, né, ficou um pouquinho pior, né? Ficando um pouquinho pior, não, mas aí, bom, deixa eu só terminar o caso, aí eu já te falo. Ficando um pouquinho pior, fazia parte de um possível resultado, não era um resultado afastável, né? Era plenamente possível. Aí ele foi condenado porque ele não informou o paciente que o paciente poderia ter perda de visão ou diminuição da visão. Agora, se o paciente entra, né, num procedimento para fazer uma cirurgia, ele está consentindo com a cirurgia, pelo menos, né? Então, assim, ele consentiu a entrar naquele centro cirúrgico, ninguém levou ele amarrado lá, né? Talvez ele não teve acesso a todas as informações, né? Ele entrou no centro cirúrgico. Aí é o que a gente chama... Aliás, eu estou preparando para fazer um post interessante
sobre uma distinção que a gente tem que trabalhar muito, que é a diferença entre consentimento e assentimento, tá? Quando ele entra no centro cirúrgico, ele toma anestesia, ele sabe que vai ser, aqui, desculpa, Emanuele, cadê? Você teve trombo e morreu. Então, pois é, aí o dano é evidente, né? Aí a morte, o dano é evidente. A questão é o seguinte, ele foi informado que ele poderia morrer naquela cirurgia? Se ele foi informado e ainda assim ele correu o risco e aceitou, e não houve nenhum erro médico propriamente disso, não houve negligência, imprudência ou imperícia, aí a morte é uma consequência possível do ato. E o paciente consentiu na realização daquele procedimento, né? Agora, quando você vai fazer um procedimento e não houve o dano, você não caracteriza o dano, mesmo que tenha tido a falha na informação. Ah, mas poderia ter acontecido tanta coisa. Poderia. No campo ético, esse médico pode ser responsabilizado, tá? Porque a gente está falando de regra de conduta. Ele não agiu de maneira correta com relação à conduta. Agora, o Código Civil é claro quando fala de responsabilização de ordem civil. Eu causei o dano. Se eu não causei o dano, não tem jeito, né? Então, é isso, ó. Por exemplo, retirei as amidas e perdi o paladar para doce. Você teve um dano e não te informaram que isso poderia acontecer. Não é isso? Pois é, tem tantas cirurgias. Cirurgia plástica tem um monte, né? Se você vai colocar prótese de silicone, por exemplo, né? O médico tem que informar tudo que pode acontecer. Por exemplo, perda de sensibilidade no seio, né? Pode acontecer. E aí, como é que você faz? Né? Então, se não informou, vai ser responsabilizado, porque aí falhou no dever de informação, né? E houve o problema em seguida. Agora, se você teve a cirurgia que correu 100% tranquila e não houve a informação, isso acontece todo dia, gente. Isso acontece todo dia. O paciente entra para fazer um procedimento e, infelizmente, os médicos correm esse risco, porque eles não pegam o termo de consentimento para tudo. A gente sabe como funciona, por mais que a gente bata, né? Então, assim, eles não pegam, né? A gente aplica os dois. A gente aplica o Código Civil e aplica o CDC. Né? O Código Civil é a regra geral de responsabilidade civil. Né? É lá que está a base da responsabilidade civil. Né, Bartira? A gente vai aplicar o CDC para algumas hipóteses, porque é uma relação de consumo. Eu, particularmente, odeio isso. Para mim não é relação de consumo nenhuma. Isso é uma relação de ordem civil. Código Civil deveria ser aplicado 100%, mas já afirmou a jurisprudência que é o CDC, eu não vou mais discutir com isso. Eu já cedi à jurisprudência atual. Então, assim, é isso, tá? Assim, porque isso que você falou é muito importante. Quando o paciente não lê e assina acreditando cegamente no médico. Porque isso faz parte da relação médico-paciente, né? Isso é uma base da relação médico-paciente. Se há uma relação médico-paciente boa e tranquila, ele vai confiar mesmo no seu médico. Ele vai acreditar que o médico está fazendo o melhor para ele, né? Então, assim, é isso. Ele assente com o procedimento, né? Ele concorda tacitamente com esse procedimento, né? Pois é, cirurgia plástica, enfim... isso é uma discussão, a gente pode até fazer uma outra live só sobre cirurgia plástica, porque eu acho que tem muitas discussões legais. Como provar que informou ou não, só o termo de consentimento é apto? Na verdade, a gente sempre indica duas coisas, viu, meu amigo Dr. José Horta? Termo de consentimento e prontuário médico. Tá? O documento principal da relação é o prontuário. Tá? O termo de consentimento ele vai anexo ao prontuário, inclusive. É muito importante ter a informação no prontuário médico, tá bom? Galera, falei pra caramba, já são 10h20. Essa live foi muito legal. Gostei, assim, participação extensa de vocês. Eu vou encerrando aqui. Assim, só quero fazer as considerações finais. Vocês devem estar acompanhando. Amanhã a gente fecha as inscrições para o programa de formação em Direito Médico. Só tenho a agradecer. Assim, a gente está formando uma turma muito, muito, muito legal. Uma turma muito boa.
Se vocês tiverem dúvida ainda sobre o programa, me mandem direct, eu respondo, tá? E assim, estou muito feliz. Só deixo aqui minha gratidão a vocês, né? Porque isso aqui é o que eu gosto de fazer, gente. Assim, eu gosto de estar discutindo isso com vocês, de tentar compartilhar um pouco do que eu vejo no meu dia a dia, tá? O que vocês... Carla, eu não respondi seu e-mail? Eu respondi um e-mail para você hoje, dá uma olhadinha lá, a não sei que tenha outro, mas eu respondi um e-mail para você. Mas vou checar agora, assim que terminar aqui. Então, assim, muito obrigado. Para quem quiser informações, me manda direct aqui no Instagram, eu respondo todas, enfim. E amanhã encerra, tá bom? Aí eu vou ter que me afastar um pouquinho aqui das nossas atividades, porque eu vou me dedicar para a formação, né? É um projeto assim que eu vim construindo ao longo desses anos e graças a Deus e ao meu trabalho a gente conseguir chegar nesse formato de programa de formação, né? Ô Júlio, eu vou passar o link aqui. Boa, obrigado. Eu não tenho muita habilidade com essas questões. Mas assim, vou continuar postando muito conteúdo, que é o que eu gosto de fazer, tá? Oba, obrigado. Aí, Carla, já me resolveu. Obrigado, querida. Obrigadão. É isso aí, formaçãodireitomédico.com.br, tá? Isso não é um curso de direito, tá? Curso de direito, a gente tem vários bons por aí. Esse é um curso de direito médico, em que eu vou assim, colocar toda a minha dedicação para tentar ajudar vocês a aprender direito médico e ao mesmo tempo dar uma alavancada na vida profissional de vocês. Tá? Hoje mesmo já consegui ter um bate-papo muito legal com um dos alunos lá de Curitiba, que já foi chamado para dar uma palestra de direito médico e tal. O Gilmar, não sei se ele vai ver depois desse vídeo, eu acho que ele não entrou, mas Gilmar, um grande abraço e espero que a sua palestra seja um sucesso aí em Curitiba. Gente, obrigado, muito obrigado de coração.